Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Quem dizia isso? O ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. E por que ele dizia isso? Porque, de fato, quando você pega uma mentira e fica martelando, 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 martelando aquilo direto, com o passar do tempo, naturalmente, as pessoas vão absorvendo aquilo e tomando aquilo como uma verdade absoluta, uma verdade inquestionável. Você pode aplicar isso a qualquer esfera da vida, tá? Mas hoje, especificamente hoje, eu quero falar sobre o pré-tribulacionismo. Porque no terreno escatológico, os não dispensacionalistas fizeram e fazem isso com o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo, que é um dos pontos, né, um dos pontos do dispensacionalismo. E de que maneira eles fazem isso? Eles afirmam há décadas, repetidamente, repetidamente, e a coisa só tomou mais volume com o advento da internet, que o pré-tribulacionismo é uma invenção recente na história da igreja. Que o pré-tribulacionismo foi criado em 1830 por uma jovem mística escocesa chamada Margaret MacDonald. É isso que eles dizem. E que Darby teve contato com essa jovem, ah, pegou esse esboço de um arrebatamento pré que ela criou e propagou. Essa é a narrativa. Então, se você não tem um fio condutor que te leve de volta a Atos dos Apóstolos, né, se é algo recente na história da igreja, se é uma invenção moderna, se você não tem esse fio condutor até Atos dos Apóstolos, logo é um ensino antibíblico, né? Não tem lastro histórico, não tem ocorrência histórica ao longo da trajetória da igreja na Terra. Então você não pode afirmar que isso é um ensino bíblico. É uma coisa moderna. Era inédito, absolutamente inédito, até 1830. É isso que eles afirmam. Então, Margaret MacDonald criou, John Nelson Darby deu polimento e propagou. Eles só parecem se esquecer que 3 anos antes de Margaret MacDonald, John Nelson Darby já escrevia sobre o pré-tribulacionismo, pelo menos ali em 1827. E eles parecem também não se recordar que quando John Nelson Darby visita Margaret MacDonald, ele sai da visita horrorizado. Ele sai da visita horrorizado, dizendo que ela era endemoniada. Porque Margaret MacDonald era carismática. Margaret MacDonald falava línguas estranhas. Tá? O pré-tribulacionismo que eles afirmam que ela criou, teria se dado através de visões que ela dizia ter. Visões do fim dos tempos que ela dizia ter. Então, Darby saiu dali horrorizado. Horrorizado. Pô, a mulher falava línguas estranhas. E não eram as línguas estranhas de Atos 2, né? Não eram outros idiomas, como a gente vê nas escrituras. Eram as línguas estranhas das igrejas pentecostais. Então, como que um homem que manifesta isso a respeito de Margaret MacDonald teria se apropriado de algo criado por ela? Não faz qualquer sentido essa história. Não faz qualquer sentido. É uma estratégia clara de assassinato de reputação. Através de uma mentira sendo repetida 1000 vezes. E, bom, saturado disso, saturado desse engodo, saturado dessa maquinação suja, podre, eu resolvi iniciar aqui no canal um projeto.
um projeto que consiste numa playlist, uma playlist de vídeos sobre citações pré-tribulacionistas antigas. Mais especificamente, citações pré-tribulacionistas anteriores a 1830. Então, a brincadeira vai ser o seguinte. Uma citação por vídeo. Uma citação por vídeo. Cada vídeo, uma citação. E enquanto eu faço a leitura da citação no vídeo, vai aparecer na tela a própria citação em sua língua original e a fonte correspondente. Tá? Vou tentar fazer isso da forma mais transparente possível. Da forma mais transparente possível. Então, em todo vídeo, vai aparecer a fonte e a citação em sua língua original. E bom, eu espero dessa forma, né, tá cooperando, tá oferecendo aí uma ferramenta para você, pré-tribulacionista, que assim como eu, tá saturado, tá cheio disso, né? Já não aguenta mais isso. Por que a gente fica saturado? Porque o pós-tribulacionista praticamente não inexiste no debate bíblico. Para debater isso aqui, ó, nesse debate aqui, eles não conseguem se valer. Aqui eles não conseguem articular muita coisa. Então é por conta disso que eles apelam ao extrabíblico, ao terreno extrabíblico. Não. Como diz Paul Every, se não pode atacar o argumento, ataque o argumentador. Se você fizer uma pesquisa rápida em sites, canais, enfim, veículos não dispensacionalistas, fatalmente você vai esbarrar em Margaret MacDonald. Fatalmente você vai esbarrar nesse sofisma. Então a coisa chega num ponto, né, num ponto tal que você não consegue manter o debate no terreno bíblico, que tinha que ser o principal, né? Independente de qualquer coisa, o principal tinha que ser a Bíblia. Ainda que ainda que fosse verdade que o primeiro registro histórico do pré-tribulacionismo fosse Margaret MacDonald, pouco isso interessaria para mim, porque eu tenho um respaldo bíblico, eu tenho um respaldo escriturístico para acreditar nisso, para crer nisso. E é uma coisa muito chata, porque eles não conseguem argumentar biblicamente. Eles caem numa série de contradições. Chegamos num ponto onde qualquer coisa, qualquer argumento bíblico que você utilize contra o pós-tribulacionismo, o que você vai ouvir, sabe qual é a resposta? Sabe qual é a retórica? Margaret MacDonald. Não importa o que você apresente, não importa o que você leia para eles aqui, pouco importa. A resposta deles será Margaret MacDonald. Tá, não, mas peraí, me explica aqui. Mateus 24 e Lucas 17, tá, dizem que os dias do Senhor, quando ele voltar, serão dias em que a sociedade estará tendo um convívio normal, estará dentro de um estado de normalidade, que eles sequer desconfiarão. Eles não terão como desconfiar sequer que o Senhor está voltando, porque ele compara a geração de Noé aos dias de Noé. Nos dias de Noé, ninguém desconfiava que haveria um dilúvio. Ele compara aos dias de Ló, a mesma coisa. Sodoma e Gomorra eles não imaginavam que haveria uma destruição. Então, ele afirma, o Senhor Jesus afirma que nos dias de sua volta, a sociedade estará dentro de um cotidiano normal, casando, edificando, plantando, comprando, vendendo. Mas quando a gente abre o Apocalipse, quando a gente abre o livro de Revelação e lê a abertura dos selos, o toque das trombetas, o derramar das taças,
a gente percebe, a gente consegue perceber, porque o texto é muito claro quanto a isso, que o mundo fica à beira da destruição. O planeta fica à beira de um colapso. Quando o Senhor Jesus Cristo desce com os seus santos, o planeta está à beira da destruição. Então, como que isso pode acontecer num cenário onde as pessoas se casam, se dão em casamento, plantam, edificam, compram, vendem? Como? Como você equaciona? Sabe qual é a resposta deles? Margaret MacDonald. Margaret MacDonald. Não, tá. Então me explica o seguinte. O Senhor Jesus desce em Mateus 25. Mateus 25 registra também o Senhor descendo, se assentando no trono e separando bodes de ovelhas. Bodes de ovelhas. Ou seja, o Senhor desce com os seus santos e encontra outros santos na terra, ainda a serem glorificados. Ele encontra pessoas em corpos de carne, em corpos de carne, entre as nações, e separa essas ovelhas. Como você explica isso? Como você explica isso? O arrebatamento não é no final da tribulação? Vocês não afirmam que o arrebatamento é um bate e volta? Final da tribulação? Arrebatou, já desceu? Ou seja, o arrebatamento então tinha acabado de acontecer em Mateus 25. Tinha acabado de acontecer. E o Senhor Jesus Cristo volta com esses arrebatados, desce com esses arrebatados. E encontra salvos que não foram arrebatados. Como ele encontra salvos que não foram arrebatados se o arrebatamento tinha acabado de acontecer? Se o arrebatamento é no final da tribulação. Como? Sabe qual é a resposta deles? Margaret MacDonald. Margaret MacDonald. Poxa, me explica então, me explica pelo menos Isaías 65. Isaías 65 diz lá que o menino de 100 anos, que o menino morrerá com 100 anos. Então haverá morte no milênio. Um menino morrerá aos 100 anos. Haverá morte no milênio. Mas como haverá morte no milênio, tá? Se todos já estarão em corpos glorificados. Estamos falando, novamente, de pessoas em corpos de carne no milênio, salvos em corpos de carne no milênio. Como? Como? Margaret MacDonald é o que eles vão responder. Porque o principal argumento dessas pessoas é a mentira histórica, é a maquinação desse engodo. E nos próximos vídeos o que eu quero fazer é justamente rebater isso com um material que é praticamente exclusivo aqui do canal, tá? Alguma coisinha você encontra, tá, em alguns sites, eu sei disso. Mas o grosso do que eu vou trazer aqui, você não encontra. Você não encontra por aí. Eu já procurei até na internet lá de fora e não encontrei. Então, é uma ferramenta que eu estou oferecendo para o pré-tribulacionista, que assim como eu tá saturado disso, né? Quando alguém vier te falar de Margaret MacDonald, você não precisa mais gastar saliva, você não precisa mais gastar dedo, você só precisa enviar os links dos vídeos que eu vou depositar nessa playlist. Só precisa fazer isso, enviar os links que eu vou depositar nessa playlist. Não precisa mais se estressar. Ah tá, então toma, se vira nos 30 com esses vídeos aí. Se vira nos 30 com essas citações aí. Acabou. Acabou o problema. Então, o pós-tribulacionista que quiser debater contigo será obrigado a vir para o nosso terreno.
será obrigado a vir para o nosso terreno. Mas eu espero também estar cooperando com o pós-tribulacionista ou o não dispensacionalista, seja lá qual for o segmento, eu espero estar cooperando com o não dispensacionalista intelectualmente honesto. Intelectualmente honesto. Tá? A pessoa realmente enganada. Não a pessoa que queira viver o engano. Não. Eu quero o engano, eu quero abraçar o engano. Não, não essa pessoa, mas a pessoa sincera, que de fato está atrás da verdade. Então, esse não dispensacionalista intelectualmente honesto, esse não dispensacionalista sincero, eu realmente espero que ele repense, que ele reflita, que ele faça uma correção de rota. Tá? Que ele faça uma correção de rota. E ele tem total direito de fazer isso. A partir do momento em que ele identifica que venderam uma mentira para ele, a partir do momento em que ele identifica que o argumento que mais o impactou, né, ou um dos argumentos que mais o impactaram dentro da escatologia que ele abraça é uma mentira, é um grande engodo, ele tem todo o direito de fazer uma correção de rota, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Opa, peraí, não foi isso que me venderam. Não foi isso que me venderam. O combinado não foi esse. O combinado não foi esse. Me falaram, me disseram uma coisa e é outra, e agora que eu fiquei sabendo disso, essa pessoa vai se incomodar com isso. Essa pessoa vai se sentir desconfortável com isso. Tá? E essa pessoa vai chegar numa conclusão lógica, que é a seguinte: o lado que precisa usar de mentira, de engodo, não pode ser o lado certo nessa história. Esse é o primeiro passo para você começar a olhar com um pouco mais de carinho para o pré-tribulacionismo. O primeiro passo para você começar a olhar um pouco mais atentamente, para você começar a se debruçar com um pouco mais de calma, sem tanto ódio no coração, sem raiva, sabe? Com um pouco mais de sensibilidade diante do pré-tribulacionismo, é reconhecer isso, que o lado certo, né, é um entendimento lógico. Se um lado apela para a maquinação, para o engodo, esse lado não pode ser o lado certo. Né? Se um lado é o dique vigarista da corrida maluca, precisa jogar sujo, esse lado não pode ser o certo. Simples assim. É simples assim.